Criativa. Eu sou Tamires Coutinho. Nesse perfil ensino mulheres a viver de costura criativa e destravar suas vendas em 21 dias, mesmo começando do zero. Esse é o episódio número 1 do nosso quadro Bom Dia Criativo, onde todos os dias nós vamos nos encontrar às 7h37 para aprender sobre costura criativa e sobre vendas. Quero ver quem são as criativas que estarão aqui nesse primeiro horário da manhã para aprender sobre costura junto comigo e sobre vendas, marketing, tudo que envolve esse mundo. O tema da nossa aula de hoje é os 5 erros, os 5 motivos que te impedem de viver de costura criativa. Então, se você sonha em viver de costura criativa, em ganhar dinheiro com a costura criativa, não está sabendo como fazer isso, as coisas não estão dando certo, não estão indo pelo caminho que você sonha, que você deseja, esteja nessa aula, tá? Hoje nós vamos falar sobre o motivo número 1, porque são 5 motivos, é muito longo para a gente poder falar todos hoje, mas cada um desses motivos vão colaborar para que você entenda, para que a sua mente se abra para aquilo que tem te impedido e para que você consiga, de uma vez por todas, se livrar disso, combinado? Então, pega o seu caderninho aí. Bom dia, Anice. Seja bem-vinda. Pega o seu caderninho e já vamos começar o nosso conteúdo. O caderno, o café, né? Hoje de manhã dá para tomar um cafezinho. Não sei o que vocês gostam de tomar aí pela manhã. Se é café, se é chá, se não come nada. Mas, ó, o meu cafezinho já está aqui. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês essa manhã, inaugurando esse quadro tão importante, né? Onde nós vamos nos encontrar todos os dias, gente. Isso é um desafio para mim também, viu? É um desafio para mim, mas eu estou muito empolgada e muito feliz de ver vocês lá, já no primeiro horário da manhã. Prometo que não vou ocupar muito tempo de vocês. Vai ser uma live bem direta ao ponto, com bastante conteúdo, para você anotar e já com a mente fresca, hoje ainda, no seu ateliê, você aplicar aquilo que a gente está falando aqui, tá bom? Bom dia, bom dia! Então, bora lá. Hoje nós vamos falar sobre o tema número 1, sobre o motivo número 1, o grande vilão de todos, que pode também estar aí te impedindo de viver de costura criativa, que é o grande vilão da falta de planejamento. Você sofre com isso também? Com a falta de planejamento? Ou talvez você nem identifique que é isso, mas vive numa desorganização, vive numa procrastinação, vive sem os resultados, não sabe mensurar quanto ganha, quais dias você trabalha, como é a sua produção. Tudo isso faz parte da falta de planejamento. A falta de planejamento, ela afeta tanto a nossa produção, quanto a área financeira, quanto a área de produção, né? De organização do tempo do nosso ateliê. Então, eu não poderia começar com outro tema, com outro motivo maior do que esse, porque esse também é um motivo que mais afeta as artesãs. Eu li cada uma das respostas que vocês responderam nas pesquisas dos nossos eventos anteriores, e a resposta da pesquisa é quase que unânime este problema entre as artesãs. Tamires, não sei organizar meu dinheiro, não consigo organizar meu tempo. Como que eu lido com o tempo entre trabalho, filho e tudo que eu preciso fazer? Como que eu lido com essa questão de estar em casa, dessa liberdade de ter meu tempo e não conseguir usufruir dessa liberdade? Como que eu faço isso? Tá? Então, nesse primeiro tema, nós vamos entender como que essa falta de planejamento afeta diretamente o nosso ateliê e o nosso sonho, o seu sonho de viver da costura criativa. Porque para viver da costura criativa, você vai precisar, sim, planejar para que isso aconteça. Entenda, isso é uma empresa. E como empresa, você precisa de um caminho, um planejamento. E uma empresa, ela sobrevive sem um planejamento estratégico, sem algo claro de onde ela quer ir, para onde ela quer chegar. Bom dia quem está chegando. Então, quando você não planeja, você acaba deixando, como eu disse, muitas áreas em aberto, como parte financeira, organização, produção. E aí você não domina, e isso te impede de quê? De crescer.
Gente, por que eu comecei com esse tema? Porque melhor do que te dizer o que fazer, que por aí você vai ter muitos conteúdos sobre isso, eu sempre digo que é muito importante falar do que você não deve fazer. Porque o que você deve fazer, muitas vezes você já até sabe. Mas como que você faz se existem muros invisíveis te impedindo de alcançar? Se existem muros invisíveis que te cegam ou te impedem do porquê que você não consegue agir da maneira correta que você já sabe qual é. Então é por isso que nós começamos com esse tema tão profundo, que o primeiro é a falta de planejamento. Você tá anotando? Coloca aqui então, ó, hashtag pega o caderninho para você anotar. Quem é aluna antiga já sabe desse nosso bordão, né? Desse nosso combinado, que é subir essa hashtag todas as vezes que a gente tá já com o caderninho na mão. E anotar. Por que anotar, Tamires? Porque quando eu anoto, eu fixo melhor. Aquilo que eu só ouço ou só vejo, eu não aprendo, não absorvo. Aquilo que eu vejo, ouço, anoto, resumo, eu consigo guardar por mais tempo na minha memória. Então é por isso que eu incentivo você a anotar. Além disso, você vai ter ideias, insights poderosos aqui nessa aula que você já vai colocar em prática hoje. Para você não esquecer dessas tarefas, você, ó, anota. Combinado? E sobe a hashtag pega o caderninho, igual a Adriana colocou aí da Arte Godinho Ateliê. E também é muito importante a gente saber o que não é este tema. Isso aqui, em nenhum momento, se você tá nova aqui, se você é aluna antiga, você sabe, eu não trago aqui fórmulas mágicas. Já você vai sair daqui, vai super se planejar, é assim, né? É um atalho muito fácil. Não, eu vou te dar o caminho. Não é algo fácil e instantâneo, tá? Nós vamos focar aqui em método. Método é o caminho, aquilo que você vai fazer passo a passo para você alcançar. E nós vamos focar nesses métodos que são comprovados, testados, aquilo que eu tenho vivido, tá? Eu tenho 10 anos, agora em dezembro fez 10 anos de ateliê, de negócio. Hoje eu tenho muitas alunas, então estou sempre perto dessas alunas, acompanhando o que está dando certo para elas ou não, fazendo estudos de caso. Então, baseado nisso, é que o nosso conteúdo está vindo aqui hoje, tá? Então, por que é importante você ter o planejamento no ateliê? Gente, foi o que eu falei. O ateliê, o planejamento, ele é a base de tudo. É daquilo que nós queremos construir, ele é o alicerce, tá? Então, se você quer um negócio sustentável, quando a gente fala de viver de costura criativa, não é apenas você aprender a ganhar dinheiro, você aprender a vender. Quando a gente fala de viver de costura criativa, nós estamos dizendo de um negócio sustentável. Um negócio que você vai levar a longo prazo. Você não quer abrir um negócio para ter que fechar. Você não quer largar o CLT, você não quer largar o que você faz hoje para daqui a pouco fechar o seu ateliê. Quer? Não é isso, né? Então, se a gente quer fazer acontecer um negócio profissional, sustentável, a gente tem que entender que a base disso é o planejamento, quer você goste ou não. Essa é a base. Quando você vai construir uma casa, você tem o quê? O alicerce. Tudo está sendo construído lá embaixo primeiro. E muitas vezes a gente não vê, né? O alicerce é aquela coisa assim, que seu dinheiro vai embora no cimento, vai embora na fundação toda e você não vê a casa subindo os muros e você fica desesperada que parece que a obra não avançou. Quem já construiu casa sabe como funciona. Eu lembro que aqui em casa, quando minha mãe estava construindo essa casa aqui, é da minha mãe, lá embaixo, ela mora, eu moro em cima. E quando ela estava construindo aqui, ela eram, se eu não me engano, 6 sapatas que fala, e era cimento e cimento e cimento, e um trabalho infinito que ela ficava, meu Deus, será que essa casa não vai pra frente? Isso não vai dar tempo de eu mudar. E aí, agora estamos aqui, ó, a casa de 2 andares e tal, mas ninguém vê o que foi feito lá atrás, quanto você gastou, quanto tempo se levou para que essa casa saísse do lugar. E é um momento que a gente realmente fica impaciente, muito impaciente, mas que é necessário. Se eu não fizer isso, eu estou construindo uma casa igual dos 3 porquinhos, né? De palha, a outra é de quê? De barro, né? E
Com o tempo, o lobo mau, ou seja, os problemas, as situações, as adversidades, ou até mesmo uma palavra de desincentivo, vai fazer com que essa casa caia. Então, nós temos que construir a casa com tijolo, mesmo que seja mais difícil. Quem chegou agora ainda dá tempo de pegar aí, bem-vinda, bom dia, Pri, o nosso tema, tá? Sandra tá vendendo muitos porta-panetones. Perfeito. Obrigada, Sandra, por compartilhar. Fico muito feliz. Então, esse tema de hoje é quando você escolhe se planejar corretamente, você ganha mais tempo, você consegue multiplicar o seu dinheiro, você tem uma visão mais clara para onde você tá indo. Você tem aí 24 horas no dia, gente. Se você tirar 10 minutos, 15 minutos, esse tempinho que a gente tá na live, para você rabiscar e planejar basicamente o seu dia, você tem os outros horários do dia inteiro para viver o dia, para costurar, para fazer o que você quer fazer no seu ateliê. Então, definitivamente é um momentinho mais chato, mas é um momento necessário, tá? Isso vai te ajudar a você alcançar seus objetivos de forma mais rápida, de forma mais eficaz. O que você sonha hoje? Não, eu quero viver do meu ateliê, quero que meu ateliê seja sustentável para eu ficar em casa com meus filhos, para eu ter tempo, para eu não viver nessa correria de ter que trabalhar fora, ou de repente para eu realmente fazer disso um negócio, ter uma renda. Hoje eu não tenho, é muito importante que eu tenha essa renda. Então, para isso acontecer, eu já tô te dando o primeiro passo. Aquilo que, se você não fizer, definitivamente vai te impedir de chegar onde você sonha de realizar. Você vai chegar? De repente, sim, mas é muito mais custoso. Se lá atrás alguém tivesse dito para Tamires, olha, sossega um pouco, planeja o passo a passo. E planejar, gente, não significa você ficar parada, sem agir. Inclusive, eu inaugurei a minha loja de tecidos, né? E eu não estava no momento mais perfeito, o momento ideal para fazer isso. Só que eu desenhei o que eu queria, planejei basicamente, fiz o pedido e abri a loja e fiz acontecer. Isso significa que eu não vou fazer, que eu vou ficar parada só planejando? Não, até porque é um planejamento muito bem feito. Sem execução, ele não serve para nada. Ele é perfeito, mas ele não está sendo executado. Então não serve para nada. Enquanto um planejamento não tão perfeito, um planejamento cheio de erros, cheio de dificuldades mesmo, executado lá no campo de batalha, ele é muito melhor, porque você vai ganhar inteligência para melhorar e saber qual o próximo passo você vai dar, ou seja, para continuar. Então, não é que você vai fazer de qualquer maneira, o básico bem feito funciona, mas não precisa ser perfeito. Primeiro você faz e depois você vai melhorar. Porque também tem este outro lado, das que planejam muito, sonha muito, planeja e nunca executa. Tem medo, deixa para o ano que vem, deixa para depois do carnaval, deixa para quando tiver tal coisa. Na verdade, nada disso na verdade, tudo isso não passa de um medo de executar. O medo da rejeição, o medo de não dar certo um projeto. Então, você vai precisar sim da ousadia, mas você vai precisar primeiro saber para onde você quer ir. Antes de inaugurar a loja, eu já sabia a minha missão, a minha visão, quais os meus valores, o que eu queria, qual a experiência que eu quero proporcionar através da loja. Eu não quero ser mais uma loja de tecidos, eu quero trazer uma experiência, porque eu sou artesã, compro tecidos, sei como é, sei quais são as dificuldades de encontrar composês, de quando a gente recebe, né, um pedido de tecido feito de qualquer maneira. Quem vai receber os pedidinhos agora vai saber do que eu tô falando. Então, tudo isso envolve o meu planejamento. Ó, Cristina tá exatamente nessa fase, no medo de executar. Por quê? Porque a gente quer que o momento seja perfeito, que tudo seja perfeito. E olha como é engraçado. O planejamento, ele não é... A falta de planejamento, ele é o seu primeiro vilão que te impede de viver de costura criativa. Mas o planejamento em si também pode ser o vilão. Aqui a gente está falando da falta dele. Mas vamos falar do planejamento em si, tanto a falta dele quanto o excesso dele. Porque se eu só planejo e não executo, eu não vou a lugar nenhum. Eu não faço nada, eu fico paralisada num sonho, num projeto, só pensando e pensando e pensando, e o tempo inteiro colocando barreiras para não executar.
ou só executando e o tempo todo colocando barreiras para não parar um minuto para desenhar para onde eu tô indo, porque eu estou completamente perdida. Então, é muito engraçado que lá no Desafio 21, que é a metodologia onde eu ensino você a destravar em 21 dias, o primeiro passo do desafio, quem já passou pelo desafio sabe disso, o primeiro passo do desafio é planejar. E vocês ficam extremamente irritadas, nervosas, querem pular esse passo. Ou ficam presas nesse passo até ele sair perfeito. Acontece sempre em todas as turmas. Porque dependendo do seu perfil, tá? Então, se você tem um perfil aí mais coelhinho, vamos dizer, é aquele perfil que quer pegar, quer fazer o negócio acontecer, quer correr, e ele vai correndo e ele não pensa muito. É o perfil coelhinho, ele não quer parar para planejar. Então, você me diz qual o seu perfil. É coelhinho ou é tartaruga? A tartaruga, ela vai devagar, vai planejando, vai saindo do lugar e ela vai fazendo o que precisa ser feito, porém, mais devagar, porém sem pausa. E temos um terceiro perfil que é o avestruz. Ele simplesmente coloca a cabeça para dentro da terra e se esconde. Não faz. Foge. Enterra e fala, não, deixa isso para a próxima, ou então não vou fazer. E aí, qual o seu perfil? Coelhinho, pega rápido, executa. Avestruz, coloca a cabeça para dentro da terra e adia um pouco mais o plano, é muito difícil, não consigo. Ou você é tartaruga, devagarinho, sempre, mais um dia vai sair. Eu sou um avestruz. Ai, meu Deus, não aguento. É basicamente isso, tá? Então, o que acontece geralmente quando eu falo desse tema? É um tema que vocês também pedem muito, mas também correm para aprender, de aprender. Aí você me diz assim, Tamires, primeira coisa que você diz, eu não sei fazer. Vai começar aí um novo ano. Eu amo planner, gente, amo planner. Inclusive, o meu sonho é ter um planner físico da Artesã, lançar esse planner, né? Mas estou até compartilhando algo aqui muito pessoal. É um sonho grande ter isso. Eu amo planner, caderno, coisa assim física, né? Você também deve gostar que você é artesã. A gente tem mais ou menos o mesmo perfil aí. E aí, eu amo tal. E geralmente, eu chegava no final do ano com o planner praticamente em branco. Porque eu vinha toda empolgada, daqui a pouco esqueci o planner. Até porque eu tenho outras formas de me planejar, que é celular, é aplicativo, tá? Então, a primeira coisa que a artesã fala é, eu não sei fazer o planejamento. Eu começo a fazer e eu paro. Eu nunca sigo o que eu planejo. Em primeiro lugar, se você não sabe fazer o planejamento, você precisa entender que não precisa ser perfeito. Existem ferramentas que vão te ajudar a fazer esse planejamento, mas não significa que tudo precisa ser assim, gente, preto no branco, só existe essa maneira. Não, existe a maneira que funciona para você. Existem as boas práticas, existem os aplicativos, existem ferramentas para te ajudar, mas o que vai funcionar é o que funciona para você. E isso em tudo na sua vida. Lá dentro do meu método Costura e Venda, eu falo isso direto para as meninas. Eu falo, olha, o que funciona é o que funciona para você. Respeita a sua particularidade, respeita como você funciona. Sabe por que muitas vezes não dá certo? Porque você não respeita a forma que você funciona. Você está querendo se comparar com a outra. Tamires tem um perfil, a Nice tem outro perfil, a Sandra tem outro perfil, a Cristina tem outro perfil, a Adriele tem outro perfil. Então, se você não entender como você funciona, as chances são que você vai ficar paralisada. Autoconhecimento nesse momento é tudo o que você precisa. E em segundo lugar, você nunca segue o que planeja. Por quê? Porque você fica tentando o perfeito. Fica tentando o perfeito, nunca está suficiente. Sandra falou, melhor imperfeito feito do que o perfeito sem fazer. Primeiro faça, depois melhora. Exatamente isso.
O segredo está aqui. Você vai precisar se perdoar quando você não seguir e simplesmente continuar. É igual a dieta. Eu vi um vídeo outro dia que eu achei muito interessante. A mulher botou assim, tipo, tomei uma Coca-Cola, sei lá. Ah, já era, vou tomar tudo mesmo. Aí joga tudo fora. Não comi uma fruta. Ah, já era, joga tudo fora. É isso que a gente faz quando a gente não segue a dieta e simplesmente larga a dieta pra lá porque acabou. Não serve mais porque eu errei no final de semana. Então a mesma coisa o planejamento. Ah, dane-se, agora errei um dia aqui, não cumpri 100%, já era, não vou fazer mais nada. E aí deixa a vida me levar, vida leva eu. E não precisa ser assim, definitivamente. É preciso se perdoar, revisitar, voltar, ser madura pra entender que nem tudo vai ser perfeito mesmo. E ó, tá tudo bem, nós não somos perfeitos, nem a nossa vida é linear. Minha filha ficou doente, tá ainda tossindo bastante. Mas graças a Deus recuperando. Minha filha ficou doente semana passada. Pensa a loucura que está a minha agenda. Uma loucura. Vocês não fazem ideia. Tudo assim, ó, e juntou com a inauguração da loja, uma confusão infinita. Quem é mãe aqui vai me entender que quando o filho fica doente, a gente nunca vai planejar isso. Por mais que eu tenha folga de fazer as minhas coisas, eu nunca coloco prazos tão apertados. O filho ficou doente, a sua mente desestabiliza, a sua vida muda de rumo. Você fica totalmente perdida, desconcentrada do que você tem que fazer. E é natural, simplesmente eu preciso seguir. Dei atenção, estou cuidando, priorizei os dias que precisava priorizar e agora estou voltando. Remarquei vários atendimentos do Diamante, da mentoria, porque eu precisava. Eu queria acumular? Não. Eu queria acumular um monte de função, de um monte de coisa que eu preciso fazer? Não, mas foi necessário. E simplesmente a gente segue. Significa que essa semana eu não vou me planejar? De forma alguma, tá? De forma alguma. E a terceira coisa que você fala, Tamires, eu começo e eu paro no meio do caminho. É a mesma coisa, você vai simplesmente levantar e retomar. Ah, Tamires, parece muito fácil. É fácil, para de complicar. Levanta e faz. Então não vou ficar, ai, parei, agora já era, vou ficar aqui, e aí seja o que Deus quiser, vou chorar. Tá bom, chora meio período. Engraçado que outro dia eu estava com uma situação aqui acontecendo, que, gente, quando você tem uma empresa, várias coisas acontecem, né? E você passa por situações todos os dias muito desafiadoras. Então eu tenho hoje 3. Tinha fechado a agência, mas agora tem a loja, tem o curso, né? Tem as minhas alunas e tem o meu ateliê. E a gente passa dificuldade, a gente passa situações que mentalmente nos afetam, tá? Em todo lugar. Você vai passar no seu ateliê, você vai passar na sua casa, é natural. E aí, um dia, eu tava passando uma situação bem complicada, de uma decisão que eu precisava tomar, e eu tomei aquela decisão, saiu aquele peso, mas eu dei uma crise de choro, comecei a chorar, né? Aquele peso, aquela coisa. Eu fui lá pro quarto, o Vitor tava lá no computador trabalhando, e eu fui lá pro quarto, chorei, igual criança, parecia que tinha morrido alguém, não falei uma palavra, chorei. E é difícil ver isso, né? Eu não sou uma pessoa que tá sempre assim, emotiva, chorando. Eu sou sensível, mas não fico, né? Enfim. E aí ele olhou assim, tipo, gente, será que alguém morreu? Me abraçou, simplesmente não falou nada. Eu falei, ai, tô cansada, chorei, enfim, desabafei. 10 minutos depois, gente, sei lá, 10, no máximo 30 minutos depois, eu tinha uma reunião importante. De um passo que eu ia dar muito importante. Ao mesmo tempo que aconteceu algo ruim, eu tinha algo muito bom acontecendo, tá? Eu simplesmente, sequei a minha lágrima, como se, igual criança. Liguei a câmera e fui pra reunião como se nada tivesse acontecido. Eu podia desmarcar? Talvez sim. Mas a vida segue. E ser adulto, infelizmente, muitas vezes é isso. É você chorar e ir chorando mesmo, ou simplesmente secar as lágrimas, levantar e seguir. E da mesma maneira vai ser no seu negócio, com todos os desafios, com todas as situações difíceis. Quantas coisas você já superou? Quantas coisas você já conseguiu vencer? Será que é mais esse probleminha aqui,
de desorganização, de falta de planejamento, de resultados que você não alcança? Será que é isso que vai te paralisar? Tenho certeza que não. Então tá, Tamires, o que eu faço? Então vamos começar aqui pelo que você não deve fazer, tá? Você tenta colocar tudo em um único dia, primeiro ponto. Então você tá emocionada hoje, segunda-feira, então coloca tudo pra fazer hoje, tudo de uma vez, sem você dividir as tarefas, sem você entender como funciona o passo a passo. Isso é o grande erro, o primeiro grande erro do planejamento. Eu quero fazer um planejamento financeiro do meu ateliê, então eu acho que eu vou ganhar lá, já começar ganhando 5 mil, tudo muito exagerado. Ou então eu quero fazer a organização aqui do meu ateliê, que tá um caos, uma bagunça. Eu coloco tudo pra fazer num único dia na segunda-feira, sem considerar que eu tenho que fazer comida, que eu tenho que cuidar de filho, que eu tenho outras funções. Entende? Então esse é o grande erro. Ô, Tamires, eu fico muito feliz. E eu tô gostando tanto. Olha, eu achei que não ia dar ninguém, sinceramente. Uma pausa aqui no conteúdo pra falar. Eu achei que não ia dar ninguém. E eu falei, tá tudo bem se não der ninguém. Olha só, eu também passo por situações em que eu tento me paralisar. Eu sou ser humano igual você. E a primeira coisa que o Vitor falou, não, você vai fazer todos os dias, 7h30. Falei, Vitor, não vai dar ninguém. Elas votaram tudo à noite. Ele falou, não importa. O que importa é que você vai criar o conteúdo e pronto. No ruim do ruim, você aprende, você evolui, você treina. Porque eu não comecei live assim, falando. Eu comecei travada também, comecei com medo. Lá atrás, há mais de 3 anos, né? Quando eu comecei a ensinar. Então, eu fico muito feliz de essa palavra ter alcançado, esse conteúdo ter alcançado seu coração e estar fazendo sentido pra você, porque esse é o propósito aqui. É pra que faça sentido pra você, pra te dar o caminho mais fácil. Mais fácil de caminho melhor, né? Não é que seja fácil. O caminho mais curto pra você encontrar a sua maneira de conseguir viver do que você ama, de conseguir destravar as suas vendas, e isso é o que faz sentido. A segunda coisa que você faz errado e que você precisa de uma vez por todas regular, e eu vou te mostrar aqui no final dessa aula, tá? Não conseguir mensurar, ou seja, contar o tempo que você gastou. Você não sabe quanto tempo você vai gastar, por isso que você atrasa encomenda, por isso que você não se programa corretamente, porque você não consegue mensurar quanto tempo. Eu recentemente fui diagnosticada com TDAH pelo psiquiatra. Já vinha tendo alguns problemas com relação a não conseguir mensurar corretamente o tempo. Esse é um problema que acontece muito com quem tem esse tipo de... Eu não sei se é distúrbio o nome, né? E não conseguir parar. Então eu tenho muita hiperatividade e eu trabalho, tipo, se deixar 24 horas do tempo que eu tô acordada até o tempo de dormir. E isso estava me desgastando muito, não ter esse basta, essa pausa, sabe? Era do Vitor falar assim, Tamires, pelo amor de Deus, você precisa levantar, precisa comer, precisa tomar uma água. E eu ficava no hiperfoco, não conseguia sair. E aí eu fui buscar um tratamento, né? E descobri essa condição que eu não sabia. Isso, de certa forma, foi muito desafiador no começo, mas depois foi libertador, porque eu comecei a entender como eu funcionava, tá? E aí, o que acontece? Eu não conseguia mensurar o tempo das coisas. É uma dificuldade, então eu achava assim, vai dar tempo, eu encaixava de tudo ao mesmo tempo. E não dava. E isso era uma condição, né, do meu cérebro mesmo, funcionava assim. E aí, no ateliê, quando eu comecei a desenvolver um método para dar conta das encomendas, para ter mais tempo, porque eu sempre pensei assim, ó, o meu negócio tem que me dar dinheiro, eu tenho que ter tempo livre para fazer outras coisas, e era tempo para trabalhar em outras coisas, né? Não era só para lazer. E eu tenho que ganhar bem por isso. Tem que ser algo que seja prazeroso eu ganhar bem para isso. Então eu começava a pensar em ferramentas, foi quando eu desenvolvi o método, para fazer cada vez mais isso ser mais... me dar resultados mais rápido. Então, por exemplo, como eu posso fazer isso aqui em menos tempo possível da próxima vez? E eu até passei para as diamantes que receberam o plano na semana passada, exatamente isso, você fazer, né, cronometrar, mesmo que seja chato. Então, por exemplo, eu vou fazer essa peça aqui. Eu começo a cronometrar, do começo ao fim, quanto tempo eu gasto nessa peça.
para conseguir saber quanto tempo eu vou precisar para fazer a próxima peça dessa aqui. E aí eu consigo realmente mensurar, não é da minha cabeça. Eu coloquei o relógio para contar quanto tempo eu faço um nécessaire, trapézio, estojo. Nem sei o nome dele ainda, tá? E aí eu consigo ter a situação exata de quanto tempo eu gasto e também assim eu faço para a área financeira e tal. Não é algo que eu imagino somente, tá? Foi assim que eu consegui, inclusive, com dificuldades, não sendo uma pessoa normal, entender como atender as minhas demandas de costura no tempo certo. Então, eu não sou ninguém especial. Talvez você também tenha alguma condição que te paralise, que seja mais dificultoso para você. Como, por exemplo, não sei fazer a parte financeira porque eu não entendo muito bem matemática. Não consigo lidar com planilhas, não consigo lidar com rede social. Tem alguma coisa que de repente te paralisa, tá? Mas existem ferramentas, é isso que eu quero te mostrar, que vão te ajudar mesmo que você tenha alguma dificuldade. Tá? Fabi diz, motivacional para começar a semana. Obrigada, me deixa abençoe, amém. Olha, gente, eu suspeitava que você tinha TDAH. Será que é tão evidente? Tá, eu já desisti de vários negócios por estar sozinha. Dessa vez sinto que vai ser diferente, seu apoio é diferenciado. Obrigada, Tássia. Tássia começou agora, né, na última turma da comunidade e já está com o ateliê dela aí inaugurando e vivendo um tempo muito precioso que eu acho muito importante para quem está começando, né? E, enfim, Tamires, o que eu preciso fazer? Vamos agora para o conteúdo, tá? Primeiro lugar, defina prioridades e prazos realistas para as suas tarefas diárias. Então, ó, você precisa definir prioridades e prazos realistas. Hoje, por exemplo, você vai definir aí 3 tarefas essenciais para você começar o seu dia. Então, você não vai tentar fazer de tudo. Você vai focar nas 3 tarefas mais importantes. Gente, isso me ajuda muito, tá? Principalmente com essa condição que eu acabei de expor aqui para vocês. Então, quando você coloca ali 3 tarefas para focar, a tarefa essencial para você começar o seu dia, você começa já na situação urgente, naquilo que é importante, que não pode deixar de ser feito. Porque qual é a situação? Muitas vezes a gente vai para aquilo que não importa, perde tempo lá com o que não importa e quando vê não dá tempo de fazer o que realmente é importante. Então, lista aí no seu caderno quais são as 3 tarefas que são prioridade. E coloca um prazo realista. Como que eu encontro o prazo realista? Acabei de te dizer uma forma de encontrar o prazo realista. É realmente contando, realmente cronometrando. Ou então, se você já fez isso antes, você tem uma ideia de quanto tempo você leva. Então, se você levou 1 hora, coloca uma folguinha. Vou levar 1h30, vou levar 2 horas para eu ter a folga de dar uma pausa, para eu ter a folga de realmente, de repente, alguma coisa atrasar e eu conseguir cumprir, tá? Segundo passo, para você conseguir se planejar para viver da costura criativa, e aí você se planeja tanto para você ter mais produtividade, quanto para você ter mais tempo, quanto para você conseguir se planejar financeiramente, tá? O segundo passo é você vai dividir a grande meta em metas pequenas. Para quê? Para você não se sobrecarregar. Porque a grande questão é, você se sobrecarrega, fica cansada e não consegue prosseguir, porque é chato, porque é grande demais. Já viu? Igual assim, por essa dificuldade de concentração, eu sempre tive dificuldade de fazer peças muito longas, como mochilas, enfim, peças com muitas camadas, muitos bolsos, porque eu enjoava rápido daquela peça, tá? Então, eu percebi que quando eu dividia isso em pequenas etapas por dia, eu conseguia ir até o final. Essa é a condição que eu funciono, tá, gente? Talvez você pegue aí e consiga pegar do início ao fim. Eu tô dando um exemplo daquilo que funciona pra mim, que pode, de repente, funcionar pra você e você conseguir aplicar aí. Então, se eu tinha que fazer aí 10 lancheiras, eu tirava o primeiro dia só para cortar todos os moldes e não fazia mais nada. Eu parava exatamente no momento em que eu ainda estava com fôlego para continuar. Parava e ia fazer outra coisa. Então, nesse dia, eu planejei somente cortar ali e ponto. Não continuava, justamente para não enjoar, para não ter esse peso de tarefa ser muito grande, muito exaustiva e não conseguir manter.
tá? E aí no outro dia eu só estruturava as partes, enfim. Tem até uma aluna minha que disse que estava conseguindo parar de procrastinar e produzir melhor fazendo isso. Eu acho que foi a Lila, se eu não me engano. Ela comentou isso na comunidade lá com a gente. Então realmente funciona, tá? Então você vai pegar a grande meta. Então hoje qual é a sua grande meta? Anota aí, hoje eu tenho uma produção, sei lá, de 50 estojos para fazer para o Natal. 50 panetones, porta-panetones para fazer. Esse meu sonho, esse meu planejamento, tá? Então você vai pegar, antes desses 50 existirem, quais são os pequenos passos que existem antes do passo maior. Então, para o passo maior existir, construir, ele é feito de pequenos passos. Quais são? Então, primeiro eu seleciono o modelo, depois eu corto todas as partes, depois eu estruturo todas as partes, depois eu finalizo todas as partes passando a cordinha ali, né? Depois eu tiro foto de todas as peças, né? Não subestime esse passo que é o que te faz vender. Depois eu programo as postagens. O que eu faço? Eu embalo. Então tem que estar desenhado para que você consiga ir cumprindo os pequenos passos e depois a tarefa grande estará feita. Faz sentido para você? Comenta aqui para mim. Em terceiro lugar, o planejamento ele precisa ser revisitado e reajustado regularmente. Eu, por exemplo, eu tenho meu planejamento mensal, aquele assim, que eu já tenho aquele compromisso tal dia, inclusive dia 21 de dezembro, tem encontro, imersão, planejamento de 2025 do seu ateliê. Se você ainda não adquiriu sua imersão, depois me procura. Nós vamos juntas planejar de janeiro a dezembro do ano que vem das vendas do seu ateliê. Então esse é o planejamento geral, assim, de o que vai ser seu ano de 2025, o que você faz em janeiro, o que você vende em fevereiro, qual a data que você vai fazer em março, uma ação de vendas, para você já entrar o ano sabendo tudo que você vai fazer. Significa que vai ser exatamente assim? Não. Mas você já tem uma visão, porque aí, lá em março, se você tem um planejamento X, em janeiro você já se programa para ele. Você não vai esperar chegar março para começar aquilo, certo? Então, você vai revisitar e reajustar esse plano regularmente. Então, aquilo que funciona, tem o mensal, o inteiro, certo? E você tem também aquilo semanalmente, que é o que funciona muito bem para mim. Então, todo domingo, quem já viu meus stories aí? Todo domingo coloquei essa rotina. Para mim, no domingo, para você pode ser na segunda. Veja um dia melhor para você. Todo domingo eu anoto o que eu tenho que fazer na semana. Então, eu coloco lá uma lista de tudo que eu tenho que fazer. Depois eu organizo. Primeiro eu solto toda a lista, toda aquela ansiedade da minha mente. Já dei essa aula aqui falando sobre despejo. Então, eu tiro tudo que tá na minha mente, listo tudo. De criança, a vida pessoal, a ateliê, tudo. Porque tudo afeta o ateliê, tá? Então, eu listo tudo. Depois eu venho organizando na semana. Porque tem coisas, por exemplo, médico tem horário marcado. Então, eu não posso alterar. Então, horário de atendimento de mentoria tem um horário marcado? Então, é tal hora. Eu não posso colocar na hora que eu quero ali. Já tem um horário marcado. E assim eu vou fazendo a semana toda. Só que, chegou na segunda-feira, eu vou precisar revisitar se o que eu fiz, o que eu não fiz, reorganizar para terça, pular, ajustar a agenda. E isso é feito regularmente. Se eu simplesmente anoto e abandono o plano, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir cumprir. Eu vou desistir do planejamento, eu vou cair naquela situação, já errei hoje, já não consegui cumprir, então deixa pra depois, deixa pra semana que vem. Começa na outra segunda-feira de novo, com tudo acumulado. Acontece aí também? Me conta. Então, revise e ajuste seu plano regularmente. Não existe plano estático, não existe nada escrito sobre pedra. Então, não é porque eu nasci assim igual a Gabriela, vou morrer assim. Então, fiz esse plano assim, ele nasceu assim, ele vai morrer assim, ele tem que ser assim até o final. Não, você vai precisar reajustar, porque a vida não é linear. Foi o que eu disse, acontece de tudo. A criança fica doente, você precisa marcar um médico. Semana passada eu tive uma alergia terrível que eu precisei desmarcar para poder ir num médico. Precisei desmarcar os compromissos do dia todo para poder ir para o médico, aguardar um encaixe para ser atendida. Por quê? Porque era uma situação de saúde.
Então vai acontecer também na sua vida. O importante é você voltar, revisitar e reajustar regularmente. Lena falou, Lena ou Iena, não sei, acho que é Lena, né? Você falou sobre o planejamento. No mês de novembro, separei os moldes das peças que quero produzir em dezembro. Separei os materiais e comecei a produzir de acordo com... Olha só, você tem muito mais clareza do que você vai fazer. Perfeito. Inclusive, na minha metodologia, você já deve ter ouvido falar que eu falo sobre costurar primeiro e vender depois. Isso significa que você não vai pegar encomenda? Não. Isso significa, dentro da metodologia, que você vai ter a previsibilidade do que você vai vender. Você vai saber o que você vende, para quem você vende, como vender, quando você costura primeiro e vende depois. Isso faz parte do planejamento. É separação, que ela quer dizer, Cristina, de acordo com o que separei. É porque ela botou só CEP. Tá? E por último, seja persistente. Talvez você só entrou nesse mundo porque você ama costurar, porque você é uma excelente costureira, porque você se encontrou na costura criativa, mas você nunca teve o perfil de empreendedora, que é diferente. O perfil de alguém que faz costura criativa não significa que ela tenha o mesmo perfil para ser empreendedora. Tem gente que é muito empreendedora e não é boa de costura, vai desenvolver. Tem gente que é muito boa de costura e não é boa de empreendedorismo e precisa desenvolver. Quer dizer que você não vai desenvolver? Não, você vai desenvolver, tá? Você pode desenvolver esse perfil. Você pode estudar, assim como aprender a costurar, você pode aprender também a ser uma empreendedora. Mas para isso você vai precisar se esforçar em evoluir, né? E a primeira característica da empreendedora é ser resiliente. Você precisa ser resiliente, acordar todos os dias. Vai ter dia que você não vai fazer venda nenhuma, vai ter dia que você vai simplesmente estar muito cansada, muito exausta, e você vai ter que ficar todos os dias pensando na solução, pensando em como fazer aquilo dar certo, não pensando no problema. Se você vai entrar para empreender pensando no problema, pensando que vai dar errado, pensando que ninguém quer, pensando que não vai vender, não vai dar certo. Mas se você entra todos os dias, começa já essa manhã dizendo o que eu preciso fazer hoje para que dê certo, o que eu preciso fazer hoje para fazer uma venda, o que eu preciso fazer hoje para planejar da melhor forma o meu dia, para o meu dia ser produtivo, você vai encontrar as soluções, o seu cérebro vai começar a trabalhar para encontrar o caminho. Tá? Cristina, Tá, se eu preciso aprender a costurar, essa é a minha dificuldade, vou levar mais tempo, mas é questão de tempo. Exatamente. E assim, tá, se você já tem método, tá? É só você parar ali, estudar, colocar em prática. Em breve você vai ver que você não vai nem lembrar de quando você não sabia costurar. Agora, empreendedorismo talvez seja até mais difícil. Por quê? Porque o empreendedor, muitas vezes, ele tem essa habilidade nata, tá? Nasceu com isso. E existem pessoas que vão desenvolver isso. Quer ver um exemplo? O meu marido, ele não tem perfil nato, não nasceu com perfil de empreendedor. Não nasceu. Eu já tenho um perfil totalmente empreendedor. Eu não me vejo mais hoje no CLT, mesmo que no momento mais difícil financeiro, mesmo no momento de dificuldade, eu não cogitei voltar para o CLT. Porque não me vejo mais, eu não me encaixo, tá? E não quer dizer que você precisa largar o seu. Quem me segue aqui sabe que eu não defendo isso, tá? Inclusive eu larguei no momento que realmente eu podia, que o meu ateliê já estava estruturado, já estava me sustentando. Então, não faça isso de forma desordenada. Só que eu tenho já o perfil de abrir empresa, de fazer acontecer, de ser resiliente. Tomei porrada hoje, amanhã eu levanto, faço acontecer e tá tudo bem, choro, seco a lágrima, continuo. Eu não sou uma pessoa que me canso, que desisto. Não. Ele não. Ele quer a calmaria do negócio, que é um negócio calmo, estruturado, seguro, é devagar. Ele é assim, ó. O nível dele é assim, ó. E eu o tempo todo buscando uma confusão, um negócio fazendo acontecer. Quer dizer que ele não vai desenvolver? Não. Inclusive, ele tem visão de negócio muito mais centrada, muito mais organizada do que a minha. Então, cada um vai ter a sua habilidade, tá? Porém, você pode desenvolver outras.
Tamires aqui. Eu não sou empreendedora ainda, preciso virar a chave. Realmente, cada dia é uma coisa que vem pra... Exatamente. É cada dia uma coisa que nasce. A Débora falou, sou muito boa na produção, mas empreender em rede social me derruba. Eu acho assim, Débora, acho não, tá? Pelo que eu tenho visto mesmo. É o grande calo da maioria. E é por isso que a maioria reclama que não consigo vender, não consigo divulgar, porque gosta muito da produção, gosta muito de costurar, quer muito ficar só fazendo isso. Então, ou você contrata alguém que vai fazer outra parte, ou realmente você não vai ter venda, porque hoje a gente precisa da divulgação. Hoje não, né? Todo negócio precisa ser visto, tá? Seja na rede social, seja na sua cidade. Se você tiver uma loja física, você vai ter que ter formas de se destacar na sua cidade. Muitas vezes a gente precisa mudar a nossa mentalidade para conseguir evoluir como empreendedora. Vejo que essa é exatamente. Tudo está aqui. Tudo está aqui. A maioria das alunas que eu converso tem um problema na mentalidade. Não é problema de habilidade, não é problema de talento, não é problema financeiro. É o problema aqui, ó. Eu não posso, eu não consigo, ou é muito difícil, minha vida não dá. E se você não vira a chave aqui, as outras coisas não viram. Não adianta. Obrigada, Thalita. Fico feliz, viu? Então, você vai precisar hoje definir 3 tarefas essenciais para o dia a dia. Já tô te dando o passo a passo para você sair daqui já aplicando, tá? Já vai dar 8h30, a gente vai encerrar, mas anota aí o que você vai precisar fazer. 3 tarefas essenciais para o dia. Não tenta fazer tudo, somente as mais importantes. E você vai fazer hoje e depois você compartilha comigo como foi. Quais são os efeitos colaterais? Ou seja, se planejar vai trazer efeito colateral. E efeito colateral bom, tá? Primeiro ponto, você vai ter mais produtividade. Já pensou? Você se sentindo mais produtiva, mais viva? Eu amo me sentir produtiva. Um dia que eu não me senti produtiva, o dia que eu não me sinto produtiva, eu me sinto muito assim, ó, pesada, sobrecarregada. Então, quando deu 9 da manhã, eu já fiz um monte de coisa, eu me sinto com energia, feliz, né? Então você sabe o que fazer e quando fazer, vai aumentar a sua eficiência, tá? Em segundo lugar, você vai ter menos estresse e ansiedade, porque o estresse e a ansiedade é esse acúmulo de tarefas, mas com um plano claro você vai diminuir as incertezas, as ansiedades, as coisas que te tiram do foco. Por quê? Porque você está com um plano, você está com um caminho traçado. Em terceiro lugar, o efeito colateral de você se planejar. Você tem mais oportunidades de vendas. Então, com planejamento, você começa a identificar os momentos ideais para vender, para fazer promoção, para aproveitar as datas. Igual a amiga falou que já estava se planejando para o Natal. Em novembro fazer tal coisa para que no Natal ela ficasse pronta aí para vender em dezembro. Então, você vai ter mais vendas. Além disso, você vai ter mais tempo livre. Um planejamento bem feito, ele libera tempo para você fazer outras atividades. Então, você vai ter tempo para costurar, para fazer o que você ama. Você vai ter tempo para ficar com seu filho, você vai ter tempo para ir ao médico, você vai ter tempo porque você conseguiu se planejar. Esse é o efeito colateral bom do planejamento. E, em quinto lugar, você tem mais clareza. Você entende claramente o caminho a seguir para alcançar seus objetivos. Então a mente clareia, você começa a ver o caminho, para de ficar agindo pela emoção, por será que? Não, você consegue visualizar para onde você está indo, o que você quer. Isso significa que as pessoas não vão conseguir te paralisar. As palavras ruins não vão te parar. As palavras de desânimo não vão te jogar para baixo, porque você sabe para onde está indo. Você tem um caminho claro na sua mente. Certo? Então, são esses os efeitos do planejamento. Comenta pra mim se você vai estar aqui amanhã. Amanhã, 7h37, nós vamos falar sobre o segundo motivo que te impede de viver de costura criativa. E hoje, você fazendo esse passo das 3 tarefas, tendo o dia mais produtivo, já experimentando alguns desses efeitos colaterais, quero que você compartilhe comigo, que eu vou ter o maior prazer de mostrar isso. Eu gosto de mostrar ali, seja nos meus stories, seja contar a sua história, para que as pessoas vejam que realmente é possível, que fez sentido para você. Muito obrigada pela companhia, eu fiquei muito feliz de receber você aqui. Amanhã estamos aqui 7h37 da manhã.
Vamos começar o dia juntas com essa dose de ânimo e o melhor, não é só ânimo não, é a dose de conhecimento para você aplicar e já começar o dia um passo à frente daquilo que você estava, certo? Ó, beijo grande, vamos tirar o nosso print? Vou tirar o print aqui, fica aqui comigo, sorria, sei que você não vai aparecer. Bota o coração, 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 pra gente tirar o print. 1, 2, 3 e... Arrasou! Obrigada a vocês. Beijo, beijo e até amanhã de manhã. Hoje ainda tem muito conteúdo, né? Mas nós vamos nos ver ao vivo amanhã de manhã, tá bom? Beijo!